Bom dia, amados, tudo bem? Aqui eu sou o Fábio. Vou falar uma palavra abençoada neste dia de 30 de maio. Deus colocou isso no meu coração. É uma palavra revelada muito abençoada. Vou ler aqui 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondido para atacá-los. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar. Eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles responderam: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe Eliseu estava em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faz com que esses homens fiquem cegos. E Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Até aqui, né? Algo que me chamou, que Deus tem falado no meu coração muitas das vezes, que a gente olha muito para as dificuldades, né? A gente olha muito para as coisas ao nosso redor, né? A gente fica preocupado, né, com as situações, as circunstâncias que ficam ao nosso redor, e sendo que nós temos ali a bênção de Deus sobre nossas vidas. É uma coisa que me chama muita atenção. Olha que interessante, gente. O Eliseu pede a Deus e Deus ele responde a oração. Deus, abre os olhos do meu empregado para eles verem, né, o que está à nossa volta, para ver ali a carruagem, né, de fogo, ver os anjos. E Deus assim respondeu a oração de Eliseu e ele abriu os olhos do empregado dele e ele viu aqui os anjos de guerra ali tudo cercado ali, que era mais numeroso do que os soldados sírios. E depois disso, o Eliseu também pediu para que Deus fosse cegar os soldados sírios. E assim Deus ele respondeu a oração e cegaram os olhos de Ciro. Olha que interessante, amados. Uma coisa que me chama muita atenção, né, que muitas das vezes a gente fica preocupado com as circunstâncias, como eu falei antes, e Deus está aqui com a gente. Deus ele tem um prazer de nos abençoar quando a gente pede em oração, quando a gente pede com fé, mas também em adoração. Quando você adora, quando você acaba sendo temente ao Senhor, você está temendo ao Senhor, fazendo a vontade dele. Então Deus está ali contigo. Todas as coisas e circunstâncias que acontecem na sua volta, ou uma conversão da sua família, que você sonha em ver sua família se converter, ou uma cura de uma doença, ou sei lá, algo que você quer na sua vida, que você almeja, né?
E se você está tudo dentro da palavra de Deus, você está orando, pedindo ao Senhor, Deus com certeza vai responder as suas orações. E o mais interessante é que Deus ele abre os olhos do empregado de Eliseu. Ora, Deus sabe o que tem que fazer. Mas porque Deus ele acabou respondendo a oração pedindo, abre os olhos do meu empregado para ver. Sabe por quê, amado? Deus ele quer que nós façamos isso para mostrar que Ele está presente, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Você não pode ficar pensando, duvidando, será que vai acontecer? Será que é de Deus? Porque infelizmente a nossa carne cogita a fazer isso, mas a gente tem que estar olhando sempre para a palavra de Deus e não para a circunstância. Seja qual for a circunstância que você está passando, seja, não sei se é familiar, não sei se é algo emocional, eu não sei se é algo que está no seu coração, mas pede a Deus, né? Porque a oração de justo faz muito seu efeito. Quando o justo de Deus, se ele faz uma oração, pede ao Senhor algo que ele almeja, Deus ele responde. Claro que você fala assim, mas Fábio, eu estou pedindo a Deus algo de Deus, eu não estou vendo, mas continua pedindo, porque pode ser que Deus está provando a sua fé também, porque Ele quer que você adore. Adorar o Senhor é aqueles momentos que você ainda não viu ali ainda que você não viu a oração, o que você sonha, você tem pedido a Deus, concretizar na sua vida. E muitas vezes Deus está provando a sua fé para você ser mais forte. Mas isso quer dizer que você tem que continuar orando, continuar pedindo ao Senhor. E outra coisa também, amado, você também está sempre orando também pela vida das outras pessoas, interceder pelas vidas das pessoas. Uma coisa que me chamou muita atenção também, igual Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos do meu empregado para que ele venha enxergar o que está nos ajudando. É a mesma coisa também, talvez você está querendo ver um colega seu, um amigo seu se converter, pede assim a Deus também, Senhor, toca no coração dele, ministra no coração dele, mostra quão é importante estar na tua presença, quão é importante a salvação. Senhor, aquelas pessoas estão me perseguindo, seguem eles para que ele não venha me ver. É uma oração, amados. Então o Espírito Santo de Deus ele nos chama a atenção nesse dia para que nós possamos estar orando em todas as áreas, seja qual área que for, não somente pessoal, mas sobre o nosso Brasil, nosso país, né? Orar pelo presidente, orar por tudo que está à nossa volta. A oração é muito importante. Então, amado, essa é a palavra que eu deixo para vocês, e que Deus nos chama a atenção para que nós possamos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Ele e pedir a Deus uma resposta, que Deus vai responder as suas orações, amém? Que Deus abençoe aqui, tá bom? E que seja um dia abençoado para vocês, tá bom? A paz do Senhor seja convosco.